Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí trazendo as notícias do Palmeiras de hoje. Primeiro, deixar aquele bom dia para você que está acordando aí assistindo esse vídeo, você que está tomando o seu cafezinho, você que vai sair para trabalhar. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa o seu bom dia aí nos comentários. Fala aí de qual cidade você está falando, você é palmeirense de qual lugar do Brasil ou do mundo. Nesse vídeo aí eu vou deixar um abraço para o Pasquale. Ele colocou aqui, ó: sou palmeirense de Campos do Jordão, São Paulo, conhecida como a Suíça brasileira, 1.700 metros de altitude acima de suas preocupações. Dizem que Campos do Jordão é muito bonito, né? Eu tenho muita vontade de conhecer Campos do Jordão. Vamos ver se eu vou ter essa oportunidade. Então um abraço aí para o Pasquale. Você que deseja ter o seu comentário assim, a gente falando aqui, mandando um abraço no começo do vídeo, deixa o seu comentário, o melhor comentário, a gente vai estar aqui colocando e mandando um abraço para você. Nesse vídeo estaremos aí falando do Maurício, do Caio Paulista, jogadores que o Palmeiras aí está negociando. No final desse vídeo eu vou falar aí da joia do Palmeiras que está sendo cobiçada aí pelos clubes europeus. Então fica até o final do vídeo e no final do vídeo eu trago essa matéria. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do maior do Brasil, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Nicoletti tem acompanhado não só a questão do Caio Paulista, mas ainda do Caio Alexandre, ainda do Maurício, outros nomes que foram, assim, especulados por aí, Vinícius. É isso aí, Bruno. O Palmeiras segue em busca de jogadores para o meio-campo, né? Tem um acordo com o Caio Alexandre, ele já falou sobre isso, revelou que tem uma negociação com o Palmeiras, já se acertou com o jogador, agora falta fechar com o Fortaleza, que quer mais de 24 milhões de reais pelo jogador no meio-campo. Então precisa se acertar com o Fortaleza. Sobre o Maurício, o Palmeiras ouviu a situação do jogador, o Internacional quer 8 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do jogador, aí ele se transferiria para o Palmeiras, quase 50 milhões de reais. O Palmeiras está estudando essa situação e até ontem não teve uma proposta formal. E o último nome para o meio-campo aí, claro, tem outros, mas o outro nome revelado é o Cauli. O Palmeiras ainda não desistiu da contratação do jogador que é destaque do Bahia, convenceu o atleta que é importante uma transferência e tenta convencer também o Bahia, que é muito bom para os dois lados, para o Bahia e também para o Palmeiras, uma transferência que valoriza o atleta. Então o Palmeiras está tentando convencer o Bahia, mas o Bahia irredutível, inclusive quer igualar a proposta salarial do Palmeiras para o jogador ficar tranquilo no Bahia. Um aumento de salário para o Cauli. Muito difícil essa negociação. Bruno. E a gente vai seguir acompanhando então também nos próximos dias. Obrigado, viu, Vinícius? Até mais. O São Paulo pagaria em prestações perto de 18 milhões de reais pelo Caio Paulista. A informação é de que o Palmeiras, além de ter pagado à vista, ainda colocou 1,5 milhão de reais a mais. Imagino que o salário do Caio Paulista, também a proposta de salário, seja maior do Palmeiras do que era do São Paulo. Agora, num outro negócio que o Palmeiras está cobiçando, o Caio Paulista já é certo. A gente até colocou ali como Caio Paulista deve ser reforço. O Caio Paulista será reforço do Palmeiras a partir dos primeiros dias de 2024. Vamos combinar. Golaço duplo do Palmeiras. Para um jogador que foi muito bem, se valorizou e desfalca o rival. No aspecto emocional. E bagunça o rival também. Exato, bagunça, etc. E isso faz parte do futebol. Então, em movimento de mercado, foi um golaço duplo para o Palmeiras. Uhum. Só que, na negociação do Maurício, cobiçado também pelo seu outro rival aqui da capital, o Corinthians, parece que é o Bahia quem está em vantagem nesse momento. Então, o Bahia agora é um adversário, de fato, de clubes que pensam no alto, porque o Bahia está num segundo estágio de SAF, investimento do Grupo City. O Palmeiras se interessou pelo Cauli,
tenta negociar, o Bahia não abre mão, não arreda pé. Não, que pediu completamente fora de propósito, né? Para não realmente negociar o jogador. E tá corretíssimo o Bahia, exercendo o seu papel de um clube que quer ser protagonista no cenário nacional. Então, não me espantaria o Palmeiras perder um jogador, uma disputa, para o Bahia, porque essa é a nova realidade do clube, recebendo investimentos, com uma nova mentalidade de futebol. Quem se acostumou a ver o Bahia e até outros clubes do Nordeste, o Fortaleza se encaixa nesse sentido, ainda mais agora com possibilidade também de conversão para a SAF, a serem patinhos feios do mercado, a serem clubes que os jogadores vão olhar como segunda, terceira opção, agora é uma história diferente. Clubes como Palmeiras, como Corinthians, como São Paulo, agora tem novos concorrentes endinheirados e, de fato, é uma parada dura para o Palmeiras encontrar um Bahia numa negociação. Você sabe da tradição do jogo do Zico no final do ano, o jogo das estrelas? Boa, pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre a convocação do Endrick para o pré-olímpico. Bom, vocês viram aí nas redes sociais do jogador, ele felizão e tal, fui convocado. Eu ontem conversei com uma pessoa do Palmeiras e perguntei a ela textualmente: o Endrick será liberado para a seleção pré-olímpica? E a resposta foi: não sabemos ainda. O Palmeiras vai fazer o que é melhor para o clube. Bom, diante disso, qual é a minha interpretação? Que o Palmeiras não vai liberar o Endrick, que se for liberado para a seleção pré-olímpica, poderia então perder aí a final da Supercopa, que é contra o São Paulo. Não é um jogo comum, certo? Então, vamos ficar de olho atento nesse tema. Palhinha sobre Caio Alexandre, ainda não tem nada definido, mas pode ser que isso se ocorra, essa definição, nas próximas horas, tá bom? Endrick, não dá para ir jogar o pré-olímpico. Abraço. Bom, papo reto aqui, sem enrolação, a respeito de Caio Paulista. O que é que eu estou achando, o que é que você pensa também? Vamos conversar aqui. O time do São Paulo tinha uma data para definir a contratação desse jogador. Isso não aconteceu. Qualquer outro clube do Brasil tinha a oportunidade de entrar na negociação. Foi o que aconteceu com o Palmeiras. O Palmeiras não contrata um jogador sem antes passar pelo Abel Ferreira. E se ele diz, ok, pode contratar, é porque o jogador vai ser aproveitado no time do Palmeiras. É bom jogador, pelo menos até esse momento bom. Não vejo nada além disso para esse barulho todo estardalhaço com relação a um jogador como se fosse de seleção brasileira. Pelo menos, por enquanto, não é. Política da boa vizinhança, acho que daria para ter acertado essa negociação entre as direções. Você tem condições de contratar, o cara está disponível no mercado, um bate-papo, uma ligação, não custava absolutamente nada. Contar para vocês sobre uma poupança multimilionária que o Verdão tem e é muito pouco falada. Você sabia que o Verdão tem cerca de 80 jogadores registrados no clube ou com percentuais no clube mesmo não estando mais no Palmeiras? São atletas contratados pelo João Paulo Sampaio para as categorias de base, que acabam não tendo espaço no Verdão e são emprestados ou liberados em definitivo, deixando percentuais de uma futura venda para o Palmeiras. E esses negócios vão acabar por garantir dinheiro ao Palmeiras. Vou citar um exemplo claro. O Palmeiras acertou nas últimas horas a venda de Lucas Freitas para o Grêmio. Negócio fechado em 5 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Há ainda a prerrogativa de que o Grêmio compre mais 20% dos direitos econômicos por 2 milhões de reais. Negócio total pode chegar a 7 milhões, com o Palmeiras ficando ainda com 30% do valor de uma venda futura. Esse negócio está fechado. É oficial, zagueiro canhoto que havia sido contratado para o sub-20 do Palmeiras por João Paulo Sampaio. Outro acordo que deve render nos próximos dias mais dinheiro. Breno, volante da base alviverde, negociado com o América, esteve no time vice-campeão da Copinha. O América perdeu justamente para o Palmeiras a final da Copa São Paulo de Juniores. O Breno atuou como titular durante quase toda a temporada no América e tem uma proposta do Shabab Al-Ahly. Esse interesse do clube do mundo árabe é antigo. Proposta de 3 milhões e meio de dólares por 50% dos direitos econômicos. O Palmeiras é dono de 40% dos direitos econômicos e se o negócio se confirmar e essa possibilidade existe, vai ser mais grana para o Palmeiras. Até estava conversando com o pessoal do Palmeiras e o pessoal disse que esses atletas que já não estão mais no Verdão são uma enorme poupança, porque a qualquer momento podem garantir dinheiro. São excelentes notícias para um Palmeiras que sempre precisa de dinheiro, apesar de ser um dos clubes com maior faturamento do futebol nacional.
Para te falar sobre Arthur, o que falta para o atacante, o ponta-direita do Palmeiras, ser negociado com o Zenit? Faz tempo que eu contei para vocês com exclusividade que havia o interesse do clube russo. 15 milhões de euros fixos e mais 3 milhões de euros em bônus. O Palmeiras já aceitou a proposta, há um acordo entre os clubes, o negócio só não foi concretizado porque o Arthur ainda não deu sim. Conversei antes de gravar esse vídeo com o Paulo Pitombeira, que é representante do Arthur, e perguntei o que está faltando. A resposta foi, abre aspas, ainda estamos negociando alguns pontos, fecha aspas. Se esse acordo for selado, o Palmeiras vai fazer um grande negócio. O comprou por 8 milhões de euros do Red Bull Bragantino, vai ter a chance de vendê-lo por 15 e faturar ainda mais 3 com bônus. É bem verdade que 10% desses 15 milhões de euros pertencem ao Red Bull Bragantino, os outros 90% são do próprio Palmeiras. Bora falar dessa história do Caio Paulista, hein? Bora para os fatos. O jogador foi contratado no começo dessa temporada de 2023. O São Paulo precisava urgente de um lateral esquerdo. O Rogério Ceni indicou Caio Paulista. São Paulo e Fluminense fizeram uma negociação que foi muito rápida, 48 horas, porque precisava inscrever o jogador, aquela coisa toda, precisava de um atleta. E aí o Fluminense colocou a seguinte cláusula no final do empréstimo: pagamento à vista de 3,5 milhões de euros na opção de compra. São Paulo aceitou porque precisava do jogador. Em julho, o São Paulo começa a costurar um pagamento parcelado, já que o Caio Paulista se tornou peça fundamental e vinha evoluindo muito, né, no São Paulo. Então o São Paulo decidiu então que queria comprar direto, né, contratar o jogador em definitivo. Aí começa a costurar com o staff do jogador o parcelamento com o Fluminense. O staff do jogador apresenta uma proposta para assinar esse contrato, porque afinal de contas não é só comprar, você tem que dar um aumento para o jogador, você tem que aumentar o tempo de contrato, salário e tudo mais. Apresentou, né, isso segundo a minha apuração do São Paulo, o staff apresentou uma proposta que não era condizente com a realidade, segundo eu apurei, né? O salário era muito alto, o tempo de contrato era alto, tinha um monte de premiações ali, até premiações se o jogador fosse para a seleção brasileira, né? Então, assim, o São Paulo não aceitou essa proposta e colocou as condições dele em São Paulo. 3 anos de contrato, um salário um pouco menor do que esse que foi proposto e tal, e algumas situações de pagamentos de luva, né, que é a premiação que você recebe quando você assina um contrato novo, parcelado ao longo desse tempo de contrato. Tinha umas divergências ali, mas fato é que o negócio foi foi andando. Eis que surge este e-mail, que segundo o São Paulo foi a garantia de que teria a negociação, já que ali tinha uma garantia de que teria o pagamento parcelado. Vou ler aqui o trecho do e-mail que eu vou colocar aqui para vocês. Vem através desta reafirmar que Caio está muito feliz no São Paulo, isso foi em novembro, e tem o maior interesse em permanecer de forma definitiva no clube com as condições que apontamos no e-mail anterior. Isso aqui vocês precisam prestar muito atenção. Desta forma, iremos conseguir com que o Fluminense concorde em parcelar o preço já ajustado pela transferência em 4 parcelas, a serem pagas, né, nos meses de fevereiro, agosto, 24 e 25. Então, assim, entendo que desta forma, o interesse de todas as partes envolvidas, vamos aguardar agora um posicionamento do São Paulo. Abraços, Alexandre Uran. Alexandre Uran e Eduardo Uran, pai e filho, são os representantes legais ali do Caio Paulista. O São Paulo entende que esse e-mail é uma prova de que iria acontecer um negócio. Só que, por outro lado, o São Paulo tentou contato com a gente, tentou contato com o jogador. O Fluminense já estava disputando o Mundial de Clubes e foi até a data limite, que foi dia 15 de dezembro, para efetuar o pagamento. Foi comunicado entre departamentos jurídicos dos 2 clubes, segundo a minha apuração no São Paulo, e nessa troca de minutas, nessa troca de formalizações, o Fluminense responde: olha, vocês precisam pagar à vista. Então o São Paulo viu uma mudança de panorama, uma mudança de condições, e aí o São Paulo começa a estranhar porque o jogador não atendia o telefone, o empresário não atendia o telefone, então o São Paulo suspeitou que poderia estar tomando um chapéu, uma negociação com outro clube. Eis que o São Paulo descobre que Caio Paulista estava em negociações abertas com o Palmeiras. Diante desse fato, o São Paulo então decide encerrar as conversas, encerrando o ciclo com o jogador, não tendo mais negociação. E aí o que acontece? São Paulo alega que houve quebra de confiança nessa questão toda. Ponto. Essa é a apuração, a parte do São Paulo. Indo para a parte do jogador,
Segundo os empresários, que inclusive deram entrevista para vários lugares, inclusive eu tive a oportunidade de conversar com os empresários, esse e-mail está fora de contexto. Por quê? Segundo os empresários, venho através dessa reafirmar que o Caio está feliz no São Paulo e tem o maior interesse em permanecer de forma definitiva no clube, mas nas condições que apontamos no e-mail anterior. O e-mail anterior seria aquele e-mail que, segundo o empresário, foi mandado em 27 de julho, apontando os requisitos ali, ou então os argumentos, claro, da proposta que o staff fez para o São Paulo, que o São Paulo não aceitou. Então, segundo o staff do jogador, diante daquelas condições, aí sim iria se dar parcelamento. A questão toda é que teve uma treta ali no meio. E o staff do jogador sentiu que o São Paulo não estava levando adiante. Estava tendo outras preocupações, Lucas Moura, contratação de Ferreirinha, contratação de Luiz Gustavo, e não estava resolvendo a parada. Principalmente pelo fato do São Paulo ter anunciado publicamente a permanência do Caio Paulista. Isso foi na festa da Copa do Brasil, quando o Carlos Belmonte falou: e o Caio vai ficar com a gente. O São Paulo anunciou, o Caio não sentia segurança, porque não tinha ali a tinta no papel da renovação de contrato. O que acontece? O Caio e o staff decidiram, então, ouvir o mercado. E a alegação foi que esse e-mail que foi mandado em novembro só foi respondido em dezembro. E o São Paulo, em dezembro, deixa claro para o Fluminense, nessa troca de conversas entre jurídicos, que o São Paulo ainda não tinha definido um modelo de pagamento e que iria exercer a opção de compra, mas não tinha definido um modelo de pagamento. Segundo eu apurei, o Caio Paulista e o staff, diante dessa resposta do São Paulo, Caio não sentiu a firmeza ali e decidiu olhar o mercado. Foi aí que entrou o Palmeiras na parada. E o Palmeiras me disse, na minha apuração, que percebeu que o jogador estava no mercado. Se o jogador está procurando um clube, se o jogador está disponível no mercado, não tem por que falar com o São Paulo. Então decidiu abrir conversas e hoje está muito próximo de um acordo em definitivo com o Caio Paulista. Então, cada um tem o seu argumento. Cada um tem o seu documento, cada um tem a sua narrativa, e fato é que o Caio Paulista hoje vai para o Palmeiras e o São Paulo está no mercado olhando opções e tem como prioridade renovação de contrato do Wellington, que agora passa a ser o plano A. Profissional ele quer estar. Eu quero... Qual ambiente a direção do Palmeiras proporciona, e qual ambiente o São Paulo proporciona? Ele é um profissional, ele tem uma carreira curta. O São Paulo não está melhor, não? Depois que não está falando ambiente com jogadores, essas coisas. Etc. Por exemplo, o São Paulo terminou, segundo o que eu li, devendo direito de imagem, né, tendo que vender jogador para é ruim no São Paulo? Desculpa, é ruim. Entre os jogadores dizem que é ótimo. Então. Dizem que é ótimo. Rival e tudo. Mas aí, quando vai para outra esfera... Não, longe de... O Palmeiras eu tenho certeza que não é. O São Paulo, sinceramente... Esse ano não foi melhor no ambiente? Esse ano foi muito melhor. O ambiente foi bom, senão o São Paulo teria vencido. Foi ótimo, segundo dizem. Agora, então vamos lá, vamos voltar à nossa micro-entrevista aqui. Você acha que tem mais chance de ganhar Libertadores ano que vem, Palmeiras ou São Paulo? Palmeiras. Você acha que vai pagar mais para o Caio, Palmeiras ou São Paulo? Quem paga mais para o Caio é o Palmeiras. Você acha que ele tem mais chance de ganhar prêmios por títulos no São Paulo ou no Palmeiras? No Palmeiras. Mas onde ele tem mais chance de ser titular? No São Paulo. Aí é briga e é confiar no futebol dele. Eu acho que ele no São Paulo... Vale a pena trocar uma titularidade por no começo, um banco de reserva? Seu copo está mais para vazio, mas eu vou pegar o seu copo. Eu já tomei um monte de água, pode usar aí. Você pode olhar o jogador que cumpriu seu contrato do jeito que tinha que cumprir com o São Paulo, jogou bem no São Paulo, cresceu no São Paulo, fez gol contra o Palmeiras do São Paulo, foi muito importante para você ser campeão da Copa do Brasil e foi procurar a vida dele. Você pode olhar do ponto de vista do torcedor, e eu entendo, o torcedor está incomodado, tem que ficar incomodado, vai perder um jogador que é titular para o time adversário, que tem sido mais forte que o São Paulo há algum tempo. O torcedor tem que estar incomodado, mas eu aqui, no papel de jornalista, eu tenho que olhar para a situação de uma maneira realista, e eu entendo perfeitamente quando o profissional do futebol quer jogar no Palmeiras, ao invés de jogar no São Paulo. Se você fosse hoje. São Paulino, você estaria chateado com o Caio Paulista? Que tipo de São Paulino? Mais passional ou mais tranquilo? São Paulino.
Se fosse um São Paulino. Se fosse um São Paulino jovem, enlouquecido, sim. São Paulo mais velho já, mais rodado, calejado, não entende a situação. Até porque o São Paulo mais velho, mais... Até porque o São Paulo mais velho, viu Marinho Chagas, viu Ayrton, viu Júnior, viu Nelsinho, viu Leonardo, lateral esquerda. E não vai olhar para o Caio Paulista como se fosse o... Essa é a parte do jovem. Jovem, né? Quantos anos que ele falou, aquela parte do jovem. Eu tenho... Ainda 54. 54. Então. É porque eu tô próximo do meu aniversário. É verdade. Você com 54 anos, você já viu todos esses caras jogar. Então o Caio Paulista não é nada. O pessoal da tua faixa etária, então, olha pro Caio Paulista. Você estará aqui conosco amanhã? Não sei, preciso olhar minha escala. Não, pelo amor de Deus, a escala já saiu tem 10 dias. Mas eu olho dia a dia, eu não vivo Ele vive momento a momento, eu não preciso segunda a segunda. Eu não sabe onde você tá amanhã, senão, é por isso que vocês ficam ansiosos. Vocês querem viver o ano de 2025 agora. Precisa se programar um pouco, final de ano, ano novo e tal. Eu estou à disposição da empresa, eu adoro trabalhar. Você adora trabalhar? Adoro trabalhar. Isso aí é uma coisa que pode pegar para você agora, hein? Porque olha, a hora sabe disso. A hora que ele chegar lá na escala e meter um não para alguma coisa... Pô, peraí, mas você não é um cara que adora trabalhar? Trabalha aqui dia 31, dia 1º também esse ano. Eu gosto também de descansar. Quando você descansa, você trabalha melhor. Eu acho. Volta melhor, volta mais animado. Eu não entendi isso. Gosto de trabalhar, mas gosto de descansar também. Sim. Eu só não entendi uma coisa, o Pedro, ainda com relação ao Birner, não. É assim, vamos lá. O São Paulino de 54 anos aí, da idade do Birner, né? Se o Birner fosse São Paulino, né? O que ele não é, as pessoas sabem. O Bubu tá no Cruzeiro do Neymar, cara. Tá lá. Sabia? Foi tá no Cruzeiro do Neymar. Foi pra lá. Foi flagrado no Cruzeiro do Neymar, emocionado quando viu o Neymar de perto. Grande Bubu. Não conseguiu se conter, um negócio de louco. Deve estar a caminho de Búzios. Saiu 6 horas da tarde ontem do Porto de Santos. Mas o Bubu tava lá. Reservou 2 estadias na praia de Tambaba. Ficar tranquilo. Ninguém merece essa imagem. O Bubu era mais apropriado pra falar sobre o São Paulo. Não entendi uma coisa. Foi que o pessoal de 54 anos hoje já viu A, B, C, deu um monte de jogador e tá nem aí. Pode ir embora, Caio Paulista. Pode ir embora, Caio Paulista e sobra o Wellington só lá, hein? Sobre o Wellington com contrato só para você. Contrato até o final do ano e podendo assinar pré-contrato no meio do ano. Não é? Lateral. Aí... Bom lateral. Então. Inclusive, assim, eu acho que dá para debater o Wellington com o Caio Paulista e na frieza que o Vitor traz aqui da análise. Caio apoia melhor. A grita pela troca do Caio Paulista tem muito mais a ver com o critério da paixão ali que o Vitor fala. A grita não é por perda técnica. Eu não entendo a paixão. Esse é o chapéu. É um chapéu. A paixão vem de onde? A paixão. Daquele canto. Não entendi da torcida. A paixão vem de fã do esporte. Entendi. Mas agora você acha que se o Caio Paulista estivesse trocando o São Paulo por. trocando outro clube? São Paulo pelo Grêmio? Não, absolutamente nenhuma. O cara fosse jogador do São Paulo, fosse jogador de outro clube e tivesse ido pro Palmeiras, outro clube, você pensa qual clube? Corinthians. Você acha que a grita midiática seria maior? Não, isso grita é uma... midiática? Você tá querendo... Mas vamos lá, você começou o programa... do Corinthians, né? Vocês da imprensa. Daqui a pouco ele vai falar. Vocês da imprensa. Ele começou o programa de forma sóbria. Você vai colocar o São Paulo pelo Grêmio. Não teria tanta mas você faz parte da mídia e você acabou de colocar de uma forma muito tranquila, muito sossegada. Se fosse outro time, a sua grita ia ser diferente? Já que você é da mídia também, você é midiático? Depende de qual perfil do jornalista também. Ele começou Tudo bem. Depende. Mas tá começando, ele tá começando a se atrapalhar. A mídia não sei o quê. Não são tão rígidos assim. Você sabe como é que funciona. Esse programa é bom por causa disso. Os caras não aguentam. Ele solta todas as emoções. Do Corinthians com Ele solta as emoções. O problema para mim acabou. É o tal do muro que se pula, é a rivalidade regional, é você olhar o chapéu que o Bernardo é o torcedor que muitas vezes fica com a visão um pouco turva pela paixão, então ele fica querendo ver problema no jogador, no empresário, na Leila, mas ele não consegue virar, eu estou muito de acordo com o Birner. Ele precisa fazer uma visão um pouco mais ampla. É difícil também pedir isso para o passional. Claro. Mas por que o cara hoje quer o Palmeiras e não quer o São Paulo? Por que o cara hoje topa ser segunda, terceira opção Pedro, o São Paulo voltará a ser o clube que o torcedor deseja o dia que essa situação acabar. O dia que o torcedor não quiser mais o São Paulo puder concorrer no mesmo nível com Palmeiras, Flamengo, com os times mais bem estruturados, financeiramente mais bem resolvidos do país. É isso. E eu insisto nisso. Não é quando ganha um campeonato. Se ele estivesse saindo para o Galo, para o Grêmio, voltando para o Fluminense, indo para o Vasco, para o Botafogo, a grita seria menor. Mas o que te pega é no quintal, é o cara que você vai descer, é o porteiro. Falando, tá no muro ali. Isso é brincadeira do muro. O cara vai tirar essa, o cara não quer nem ficar lá, vai vir para cá porque estamos com dinheiro, parceiro. Isso é o que pega. Agora, numa análise macro, eu acho que a grita é exagerada para o jogador que é o Caio Paulista.
com todo respeito ao que ele fez esse ano. Em segundo lugar, é preciso entender por que hoje o seu clube tem responsabilidade financeira? Tem responsabilidade financeira, mas para tapar um buraco antigo, um buraco até atual de compromissos que não são cumpridos, como o Birner lembrou. Segundo o que foi divulgado. Então vamos lá. Serão. A reflexão em que momento o jogo virou de 6, 7, 8, anos 90 para cá? Onde eu preciso voltar... Paulo Nobre e Carlos Miguel Aidar. Tudo bem, mas é o que eu estou te Ali é falando. a grande virada. Você precisa olhar para isso também. Não adianta querer olhar Não só isso, mas ali para é a o grande para virada. troca, A virada para o Uran, para quem queira olhar. E a então, acho que a análise rivalidade precisa nesse ser maior. sentido, né? E a rivalidade nessas... Desculpa, Pedro. Nada. Hoje, programa diferenciado, tem até a Montanha aqui trabalhando Totalmente, conosco. Montanha Cara tá bom, aqui. porque É só- Viola, velho. Aqui, Viola, pelo Montanha, amor de Deus. São Paulino, né? Tá não, feliz mas- com o Caio Paulista, ô Viola? Tá? Não, mas assim, dentro do que o Birner falou, eu também concordo. Para o jogador, friamente, é melhor o São Paulo, em relação à carreira, a jogar, ser titular, uma projeção maior. Não que no Palmeiras ele não tenha chance, porque no Palmeiras eu acho que ele vai ser mais utilizado como um ponto esquerdo do que como um lateral. Eu não tenho essa convicção que é melhor para o jogador do São Paulo, Zé. Eu acho que sim. Não eu tenho acho que essa convicção. uma coisa é assim, Pedro, uma coisa é você projetar títulos. Normal e natural você projetar títulos no Palmeiras. Uma coisa é a projeção jogar no time. Ser titular. Ou hoje não dá mais para você falar ser titular, porque é difícil por conta do número de jogos. Você tem a questão do rodízio e tal, mas fazendo uma projeção, por exemplo, o Caio Paulista no Fluminense, ele foi bem. Mas mesmo assim ele foi para o São Paulo. Sim. A torcida pegava muito no pé dele. Sim, mesmo assim ele foi para o São Paulo. Né? No São Paulo ele teve que se provar um pouco, tal, mas depois ele terminou, chegou um determinado momento do ano, que ele era considerado o melhor lateral esquerdo e as pessoas pediam, inclusive aqui nós falávamos que o único lateral esquerdo no Brasil que tinha um nível para ser ser convocado à seleção brasileira em determinado momento era o Caio Paulista, no ano do futebol nacional, não, né, de outros. O problema é, você vai para o Palmeiras, você tem a concorrência do Piquerez, mas ele vai sair para Copa América e tal. Beleza. Você tem o Vanderlan, que também está à frente. E se o Abel jogar limpo, como ele sempre jogou com seus atletas, e respeitar a hierarquia, aí depende muito também daquilo que acontece no treino, no dia a dia, mas você tem a concorrência, né? Concorrência e competência. Se você concorre bem e tem uma competência boa naquilo que você faz, você pode ganhar espaço. O Marcel já escalou o Caio Paulista aqui, ele tá feliz. Sim. Né? Não, Caio Paulista no lugar do Breno Lopes. Sim, ele é bom jogador. E aí que eu ia dizer. O Marcel, ele entra naquele pacote do torcedor apaixonado, roubamos de São Sim, Paulo. isso, é coisa do chapéu. Chapéu, bota em campo e tal, não sei o quê. Visceral. E foi o que eu falei. O Marcel... Ele tem rancor até hoje do Allan Kardec. Tava falando aqui do Allan Kardec. Eu falei sobre um rancor, cara. Possibilidade. Eu acho que ele terá uma possibilidade maior como um atacante, mais como um atacante do que como lateral. Mas isso não dá a certeza que ele vai jogar mais do que ele jogaria no São Paulo, porque eu acho que no São Paulo hoje ele é o titular. A tendência é ele jogar menos do que ele jogaria no São Paulo. Eu falo isso em projeção é de jogador, porque assim, se eu sou um jogador, eu quero jogar. É ruim para o jogador, não, beleza, estou levantando taça, quem jogou? Você vai aparecer na foto, mas o cara que vai contratar, ele não vai olhar a foto de final de ano que você está lá levantando a taça, o cara vai ficar, vem cá. Quantos jogos, minutos, assistências, porque hoje os caras fazem isso. A não ser aqui no Brasil, que é diferente, né? Que aqui você tem as questões de empresários, portas abertas, você me deve isso, você me deve aquilo. Dirigente que trabalha com apenas alguns empresários, então você tem uma facilidade maior para isso. Você não é tão aquele, vamos dizer assim... Existe o Serginho na lista lateral esquerda do São Paulo, hein? Eles não pesquisam tanto a sua vida, né, em relação a isso. Agora, em termos de rivalidade, lógico que para o torcedor São Paulino é uma péssima... Mas alguma diferença para os jogadores? Tipo, o elenco que está ali com o Caio Paulista, né? Caio Paulista, todo mundo está achando que o Caio Paulista vai ficar, tinha dado declaração no final da Copa do Brasil e tal, que ia ficar, não muda nada, porque para eles é a mesma coisa. Se você, fui jogador... Vão enfrentar o Caio Paulista logo na Supercopa, né? Eu fui jogador durante 26 anos da minha vida, né? Dá para contar nos dedos os amigos que eu tenho. Os amigos que eu falo assim, vem cá, vamos jantar em casa. Vamos conviver. Difícil, porque cada um tem uma mentalidade, uma forma de ser. Você fica pouco tempo no clube, né? Muitas vezes você não estabelece esse tipo de contato. E o ambiente entre jogadores de futebol não é um ambiente unido. É uma coisa legal. Cada um pensa no seu próprio umbigo. Os jogadores, o Caio está indo para o Palmeiras. Talvez eles possam falar assim, ele podia ajudar a gente aqui, bom jogador, tal.
Mas não vão falar, ai meu Deus, ele foi... Sabe? Não, cada um segue a sua vida. O povo recebe ele bem, né, Zé? Vai embora. Até porque o Caio deve ter amigo no Palmeiras, algum jogador do São Paulo tem amigo do Palmeiras. Tem uma história lindíssima aí, até cumprimentar. O dia que eu puder, eu vou dar um abraço nele pelo gesto que ele teve, que é o Mike. Quem assistiu acho que foi o Bola da Vez com o Alisson, né? O momento difícil que o Alisson passou e o que o Mike fez. Ó, eu falo, eu até fico arrepiado. Assim, uma coisa de ser humano fantástico, né? Então, no dia que eu puder, se eu tiver a oportunidade, eu vou abraçá-lo e vou dar os parabéns e dizer que ele é nota 1 milhão, né? Então, existe esse tipo de amizade. Existe no futebol. As pessoas se enganam e os torcedores se enganam de achar que o jogador de futebol quer matar o outro, porque é o derby, Corinthians e Palmeiras, eu vou matar o jogador do Palmeiras, eu vou matar o jogador do Corinthians. Acabou o jogo. Os caras ficam conversando lá dentro do túnel, ligam para combinar pizza, vamos conversar, as famílias se conhecem. Como a vida de fato ela é, mas dentro do futebol existem poucos amigos. Provavelmente o Caio Paulista já conversou com gente do Palmeiras, já conversaram também com ele, entendeu? E vida que segue, William. Vida que segue. Ele vai continuar na vida dele, o São Paulo vai continuar na vida dele. Provavelmente o São Paulo, se ele não jogar em determinado momento, em outro detalhe, vai fazer uma gracinha, você mesmo uma provocação para ele. 50% da Tombense, que é arrendada, parte pelo empresário Eduardo Duran dele. Se um clube está disposto a pagar e outro está disposto a pagar, a parceria do jogador é maior com o clube ou com o empresário? O empresário. Que cuida da carreira dele. Que cuida da carreira dele. A minha pergunta é, por que o São Paulo não fez isso antes? Então, é aí que eu queria chegar. Simples. Se a comida de bola é do São Paulo. Ele está 1 ano lá. Por isso, não estou criticando o jogador. Pelo que eu li, eles estavam tentando colocar a dívida do Hudson, né? Tentar fazer um acordo ali, um bem bolado. O Uran até falou assim, o São Paulo queria fazer escambo. Sim, mas é errar. Aí o São Paulo que erra. É o Uran pensando nele, porque se o Fluminense abate de dívida, o Uran não recebe parcela. Exatamente, exatamente. E as pessoas precisam entender. A única coisa que me incomoda é o falso puritanismo. O mundo da bola é assim, desde que o Zé era criança. Desde que o Zé era criança. Muito tempo. Desde que o Zé teve a primeira negociação, a segunda, a terceira, e para ir para a Grécia, para voltar para o Santos, e quando ele parou, ele continua. O mundo da bola é assim. Hoje você vai perder, depois você vai ganhar, só que o mundo da bola é assim. Eu não gosto quando a turma fica puritana pela paixão. Não, porque não pode. Isso aí é inacreditável o que ele está fazendo. Ele hoje está fazendo. Ele, em algum momento, esteve dentro do seu clube porque era conveniente para aquela diretoria. Então, os clubes, por falta de gestão, a gente vai voltar lá no papo do Birne, do início do programa, por falta de gestão, os clubes ficaram reféns desses personagens, reféns dessas negociações, reféns dessas situações que o acordo verbal não está valendo mais. Pô, mas o cara falou que ia dar um jeito, o cara falou que ia fazer uma composição, depois ele mudou de ideia. Meu amigo, é mercado. Se você não tem garrafa vazia para vender, você vai tomar um chapéu, você vai tomar um susto, você vai ser traído, no sentido da palavra, como você abriu o programa. Então, isso é da bola. O que está pegando é que foi para o Palmeiras, William. Que é o futebol. Ainda bem que o futebol é paixão. Ainda bem que vai mexer. Ainda bem que no primeiro São Paulo e Palmeiras do Campeonato Paulista só vai se falar de Caio Paulista, vai querer entrevistar, se ele entrar em campo, vai dar um drible, o cara vai chegar mais pesado. A rivalidade tem disso. Só que isso tem que ficar pro cara que o Birne apontou do início do programa, pro torcedor. É porque... O cara apaixonado. O resto tem que virar e falar, por que hoje eu não consigo pagar isso à vista? Por que eu não consigo cumprir compromisso? Por que o cara só quer ir pra lá, não quer vir pra cá? Assim, pra ser bem claro, assim, eu gosto muito de contradições. As pessoas que eu gosto muito. Eu acho que o torcedor tem que ficar incomodado. Acho normal que fique. O dia que nenhum torcedor ficar incomodado com uma troca de um jogador importante de um clube para um clube adversário, é que o futebol está meio que morrendo mesmo. Assim. Só que o nosso papel aqui é explicar as coisas, entender a paixão, mas explicar como é que funciona. Mas o problema, Birne, sabe o que é? Que muitas vezes, desculpa até te interromper, e eu concordo com você, no que você está explicando, mas muitas vezes o torcedor, ele acha que o jogador é o grande culpado. E muitas vezes não é isso. E aí o Uran vai continuar a vida dele. Ninguém vai ir na rede social do Uran e falar assim, você fez isso, você fez aquilo, tal. Não. Vão lá no Caio Paulista e vão falar um monte de coisas para ele, vão dizer um monte de coisa. É aquela história, né, que a gente já sabe, mercenário. E aí começa, né, aquela avalanche. E muitas vezes não é isso. Você viu a torcida pegando no pé do... Vou colocar exemplos aqui, a gente tem que colocar que são exemplos recentes.
a torcida cobrando, brigando com o Vasco, xingando o Vasco, o negócio do Piton. Sim. Você viu, não? Brigando. Aí descobriu agora que quem está cobrando e quem o negócio é com o empresário. É o empresário, não é o clube, não é o Corinthians. Mas vem cá, Aí você imagina, onde eu vou chegar, onde eu quero chegar. Nenhum clube pode ser refém de empresário, William. Vou citar de novo. Mas muitos são. Mas eu vou citar clubes gigantes do futebol brasileiro são. Vou citar uma palavra. Eu sempre falei que o Paulo Nobre, para mim, pela minha pouca, peço perdão, conhecimento sobre a história do Palmeiras em relação aos outros, né? Para mim, o Paulo Nobre foi o maior presidente do Palmeiras. Dos que eu vi, não tá nem graça. Maior. Porque pelo o que ele fez, concordo com você. o que ele fez pro Palmeiras é sensacional. Marcel é um termômetro aqui, pode até me dizer se concorda. É sensacional. Caramba, né? E eu vou lembrar, eu não sei se era o Brunoro com o Paulo Nobre, eu não sei. Eu estou tentando associar porque eu acho que era, mas eu não sei exatamente. Mas o que o Paulo Nobre falou, o que o Brunoro falou, que eu acho que ali foi uma reviravolta na história do Palmeiras, especialmente nas categorias de base. E se você pegar aí quase todos os clubes, você vai ver que o problema é o mesmo. E o Palmeiras conseguiu solucionar isso. O Brunoro, eu lembro de uma entrevista dele, ele falou assim, olha, infelizmente as coisas se inverteram no futebol. Eu entro no Palmeiras e o Palmeiras é o formador do jogador. O Palmeiras é o que dá toda a estrutura para o jogador se desenvolver. O Palmeiras é que desenvolve o caráter e o ser humano com todo um trabalho por... Só que assim, o Palmeiras, numa hora da venda, tem 30% do valor do jogador e o empresário tem 70%. Ele falou, os valores estão invertidos, porque o jogador hoje não é nada. O mais importante hoje é para o empresário deixar ele aqui. Teve o caso do Caio, 50-50, né? 50-50. 50-50, é só metade. E aí a reviravolta, é só ver hoje aí, a gente analisa os últimos jogadores que o Palmeiras revelou, né? Que chegou ao profissional, que foi utilizado no Palmeiras, mas e alguns que não foram e que foram utilizados em outros clubes. Mas o que o Palmeiras vem fazer nas categorias de base. Então, assim, o futebol é business. Eu vou falar isso, é business. É uma das maiores decepções que eu tive na minha vida. Quando eu tinha 16 anos, eu queria jogar. Quando eu tinha 28, eu queria parar. Com 28 anos de idade, eu queria parar. Quem não deixou foi minha esposa. Você tem vontade de jogar bola hoje? Nenhuma. Começa a falar de bola, começa a me dar alergia, coçar, tem que tomar remédio. Mas o problema não foi a bola, foi o mundo da bola, né? Foi o mundo da bola, o ambiente. Mas você tá cuspindo no prato que comeu. Não é isso. Eu estou só tentando mostrar... É uma relação que se desgastou. Porque as pessoas não imaginam como funcionam os bastidores. Sim, é difícil. Algumas pessoas brincam com o sentimento dos torcedores. Muito. E isso é triste. Para quem está dentro do vestiário e vê isso que acontece, você fala assim, minha paixão de menino, eu abri mão da minha adolescência, eu abri mão daquilo da vida normal. Porque o jogador tem que abrir mão de tudo. Aí você chega no profissional, o cara, eu sou uma laranja. Enquanto eu tenho suco, aqui tá todo mundo espremendo, beleza e tal. Quando eu estou começando a ficar um pouquinho, pé na bunda, que se dane e traz outro. A vida é assim, beleza. Mas a forma como se faz no futebol é uma coisa tão dura, porque com 30 anos, 28, 26, 27 anos, muitas vezes o cara tem o resto da vida. E ali você já começa a ser descartado. Então você entende como funciona, a decepção e a desilusão é muito grande. Você quer ver como é o futebol? Vou dar um exemplo do Palmeiras de uma maneira muito óbvia, que ninguém fala, mas não estou colocando dedo em ferida porque está tudo bem no Palmeiras. Se você perguntar para os palmeirenses, para a maioria, para o Marcel, Chita Verde, ouvindo aqui, tá ligado, para nós aqui, para os jornalistas, talvez o Paulo Nobre seja o maior presidente de clube em muito tempo, em qualquer clube, e é o maior presidente do Palmeiras. Dar um abraço para o Paulo Nobre, porque ele sempre nos assiste. Então, no mínimo desde os anos 70. Paulo Nobre está dentro do Palmeiras? Ele está gostando, está sendo bem citado. E está no Palmeiras? Não. O que o Palmeiras fez com o Paulo Nobre? Ele devia ser ouvido. Ele devia participar da gestão, caso queira, obviamente. Ele devia ter um espaço maior na gestão do Palmeiras. Ninguém vai dizer que o Paulo Nobre não tem capacidade de atrair investimento, não conhece mercado, não conhece negócios, não tem influência, não tem contatos. Ele seria muito útil ao Palmeiras, mas uma política de clube... Ele se sentiu apunhalado pelas costas. E não é novidade, né? Ele não é só no Palmeiras. Ou seja, o Palmeiras está tudo bem no Palmeiras. O Paulo Nobre é o maior presidente do Palmeiras. Podia estar lá no Palmeiras, mas o Palmeiras não quis o Paulo Nobre lá. Ele não quis ficar nesse perfil de política do Palmeiras. Entrando no sentimento do jogador, do torcedor. Que é o torcedor, tem muita gente que fala assim, mas tudo bem, tem um empresário, tem a negociação dos clubes, não sei o quê, mas o jogador, é isso que pega.
Pô, o cara não podia ter falado não. O cara não podia chegar para a empresa. Não, eu quero ficar aqui no São Paulo, ver o que dá para fazer. Podia. Ah, mas é o seguinte, Caio, mas o clube quer não sei o quê, quer parcelar. O contrato lá diz que o Fluminense quer receber à vista, o Fluminense só quer à vista, o clube não pode. Aí eu vou te falar, vou te dar uma triste notícia, William. Então. O futebol do comprometimento, do amor à camisa, era o futebol da arquibancada lotada com ingresso barato, sem sócio-torcedor, sem arenas, sem pensar no faturamento, sem comemorar rendas altas. Por quê? Porque como não tem tanto dinheiro assim, joga quem gosta e quem gosta daquela camisa. Esse futebol morreu. Acabou. Acabou. Tem jogador identificado com a camisa? Ainda tem. O Lucas é um caso. Por exemplo. Mas muito menos do que havia nos anos 60, 70, 50, ou na época do futebol semi-amador, semi-profissional, futebol amador. Ali jogava por amor. Hoje em dia, até na várzea, dependendo do lugar que você vai, time grande de várzea, moleque bom de bola pede dinheiro para jogar. Quer um dinheirinho aqui, quer um dinheirinho ali. A visão do que é o futebol mudou. Hoje o futebol ele é o gramado padronizado, não estou criticando isso, tá? Sim, sim. É o gramado padronizado, do tamanho certo, a ideia da arena, as câmeras ali, o VAR. O futebol virou, como disse o Zé, um negócio. Um negócio. Eu sempre digo o seguinte para as pessoas mais próximas. Eu sou uma pessoa que ama o futebol, com todas as mazelas dele, tá? Você quer gostar do futebol, não quer ter risco de perder a sua paixão? Não saiba dos bastidores. Fique longe dos bastidores. Mas isso em qualquer não pense em dinheiro. Que o futebol é muito potencializado. Mas a vida é isso. A vida é isso. A vida é negócio. A gente estava... E não me Eu incomoda. acho que a vida é amor. Não, a gente queria que a vida fosse só amor, mas a vida é negócio. Mas não me incomoda o futebol ser negócio. Me incomoda as pessoas só criminalizarem o negócio quando pegam no seu amor. Porque pro time dos outros está tudo bem esse negócio. Agora, quando é no meu, é um absurdo. Como assim? O cara vai largar o meu time para ir... E das amizades. Entendeu? Hoje o torcedor do Palmeiras está contente com a história do chapéu, rivalidade e tal. O torcedor não está nem contente pela chegada do Caio no grupo, no elenco. É mais pelo que aconteceu. Contente que ele está incomodando o tricolor no final do ano. O mesmo torcedor que ficou pé da vida com o Kardec indo pro São Paulo. Aí o amor, o amor é a paixão. Se o Caio tivesse saído do Fluminense do ano passado para o Palmeiras no ano passado, isso mesmo jogador, não nada. Nem não aconteceu nada. Agora, se o Caio tivesse saído do Fluminense para o Palmeiras, o Palmeiras tivesse acertando com o São Paulo da forma como está sendo, todo mundo, o torcedor de São Paulo, iria sacanear o do Palmeiras. Quando o negócio é bom para o seu amor, ninguém criminaliza o negócio. Agora, quando o negócio afeta ou faz aquela sua paixão, seu clube perder, aí o negócio é um problema. Então a gente tem que achar um meio termo também. Sim. Não dá para tratar a transferência do Caio para o Palmeiras como o maior absurdo dos últimos tempos do futebol brasileiro. Gente, é o Caio Paulista. Vamos não é que o Roberto Carlos da Parmalat saiu e trocou o Palmeiras pelo São Paulo. Ganhou essa dimensão que aliás, quando a Parmalat chegou, sabe? jogava no União São João de Araras, sabe? Se eu não tiver errado com os valores, o São Paulo propôs $400 mil para comprar, o São Paulo tinha, na época era um time potência, a Parmalat chegou e ninguém entendia ainda o que era a Parmalat. A Parmalat começava a comprar todos os jogadores mais importantes para depois vendê-los para fora. Então o São Paulo oferecia 400, chegou a Parmalat 500, porque não era valor fixado. O jogou no São Paulo depois na Parmalat, né? Mas não foi direto, né? Ele fez Não foi direto, o São Paulo tinha tomado um chapéu da Parmalat no Antônio Carlos, que tinha sido campeão da Libertadores, tinha de jogar no Albacete $1 milhão e $200 mil. Na época ele voltou para o Palmeiras, foi só a pontezinha. Quando o Cafu recebeu a proposta... Cafu é a mesma coisa. Mas quando o Cafu recebeu a proposta do Zaragoza, o São Paulo pegou e colocou uma cláusula, eram $3 milhões e $600 mil, era muito dinheiro na época, que teria que pagar mais 3.600. O que a Parmalat fez? Trouxe o Cafu primeiro para o Juventude para tentar descaracterizar judicialmente o chapéu. O Cafu já contou essa história. Aí o Cafu veio, o São Paulo entrou na justiça e ganhou $1 milhão de... Vamos rodar uma... E como eu havia prometido no início do vídeo, né? Tá aí a joia do Palmeiras que está sendo cobiçada aí pelos clubes europeus. 6 clubes europeus estão dispostos a investir milhões de euros em Estevão do Palmeiras. Vamos aí para a matéria. O Palmeiras pode fazer um bom negócio nessa janela de transferências por uma de suas joias, pois 6 clubes da Europa estão dispostos a investir alto pelo jovem Estevão William, revelado nas categorias de base do clube. Barcelona, Real Madrid, PSG, Manchester City, Manchester United e Chelsea estão supostamente prontos para fazer uma oferta de 60 milhões de euros, que na cotação atual equivale a 319 milhões de reais.
O atacante Estevão tem 16 anos e é considerado um dos destaques do Alviverde. O atacante já ganhou algumas oportunidades no time principal e mostrou que é uma das promessas do futebol brasileiro. O Palmeiras contratou o volante Aníbal Moreno e o atacante Bruno Rodrigues. Acertou a renovação dos contratos do lateral direito Marcos Rocha e do goleiro Marcelo Lomba. E negocia com Caio Alexandre do Fortaleza, Cauli do Bahia e Caio Paulista do Fluminense. Então foram aí as principais notícias de hoje. E fechando aí com essa matéria falando do Estevão, os clubes europeus já estão de olho na joia do Verdão. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.